Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui, nossa devocional desta noite, dia 2 de janeiro, sábado. E nessa noite quero convidar os irmãos, ainda pensando, nesse novo ano, nas coisas importantes que nós temos para mudar nas nossas vidas, num processo de santificação que nós precisamos construir dia a dia. Eu quero meditar com os irmãos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. São bastante conhecidos, tenho certeza que você já leu, mas são versículos muito ricos. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é o ponto central da teologia na Bíblia. Aos Romanos, Paulo explicou basicamente tudo o que nós precisamos entender a respeito da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, da maneira como nós devemos viver as nossas vidas, da maneira como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, com as pessoas do mundo, da maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. E Paulo, nas suas cartas, ele sempre fazia, nos primeiros capítulos, uma apresentação da parte teológica, do credo, e depois ele, então, começava a falar da aplicação prática daquilo tudo que ele tinha ensinado. Aqui em Romanos é assim, até o capítulo 12, Paulo faz uma apresentação, da parte teológica, explica como tudo é, o significado de cada coisa, como tudo deve ser. E a partir aqui de Romanos 12, desse capítulo, ele está então nos ensinando a aplicar as coisas que ele ensinou na nossa vida prática, na nossa vida diária. E ele então começa dizendo nesse capítulo 12, olha, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. O que ele está dizendo com isso? Olha, eu quero pedir uma coisa para vocês em tom de súplica, e se vocês não puderem fazer por mim, em consideração a mim, façam em consideração a misericórdia e a compaixão que Cristo teve por vocês. Isso é muito importante. Ele está então chamando a atenção daquela igreja para o que ele vai dizer, e ele começa então dizendo: rogo-vos, eu suplico, eu peço a vocês com diligência, façam o que eu vou dizer agora, façam em consideração as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus que levou então Jesus Cristo a morrer por vocês. E ele então começa falando de como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso é uma dúvida que nós temos sempre. Nós sempre queremos saber qual é a vontade de Deus para minha vida, o que eu devo fazer, Como é que eu devo agir? E a gente sabe que a Bíblia, ela revela a vontade de Deus, e alguns versículos, alguns textos expressam então a vontade absoluta de Deus, aquela que é a vontade de Deus para todas as pessoas, para todos aqueles que o servem. Por exemplo, é da vontade de Deus que nós sejamos santos. É por isso que ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Isso não vai mudar, isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. É da vontade de Deus que nós sejamos gratos, porque ele disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então existe a vontade de Deus absoluta revelada na Bíblia, mas existe também aquela vontade de Deus que é aplicada à vida de cada um de nós, que não está revelada, escrita aqui, aquela vontade de Deus que tem que ser manifesta na hora em que nós precisamos tomar uma decisão, na hora em que nós precisamos fazer alguma coisa importante. E muitas pessoas nesse desejo de conhecer a vontade de Deus se perdem, no meio de profecias, de pessoas que tentam adivinhar, mas a Bíblia também revela essa vontade de Deus para a nossa vida, essa vontade cotidiana. E Paulo aqui está dizendo que nós podemos aprender a saber a vontade de Deus e a experimentá-la.
Mas para isso existem duas condições, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Primeira coisa, se eu quero realmente experimentar qual seja a vontade de Deus na minha vida, se eu quero descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida, eu preciso consagrar ao Senhor o meu corpo. Paulo começa dizendo, olha, eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente fica perguntando, mas o corpo, por que o corpo? Geralmente a gente tem, às vezes, é levado a achar que o nosso corpo não tem significado para Deus, mas isso não é verdade. A palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por bom preço, então nós devemos glorificar a Cristo no nosso corpo. Assim como a palavra de Deus nos diz que um dia nós vamos ser julgados pelas obras que nós fizemos por meio do corpo. Cristo comprou o nosso corpo também. Ele é de Cristo. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E aqui Paulo está dizendo para a igreja de Romanos, está ensinando o seguinte, olha, antigamente, antes de Jesus, vocês tinham sacerdote. Eles sacrificavam um animal pelos pecados de vocês e esse era o culto que vocês então prestavam a Deus. Mas agora, Cristo veio e se entregou como o Cordeiro de Deus, ele verteu todo o seu sangue, ele salvou vocês, não existe mais a necessidade de que vocês então sacrifiquem animais a Deus, não existe mais a figura do sacerdote, porque vocês se tornaram sacerdotes, porque têm acesso direto a Deus. Agora é diferente. Vocês devem continuar sacrificando a Deus, mas o sacrifício que vocês precisam apresentar a Deus é o corpo de vocês. E aí nós podemos então pensar que se o nosso corpo não é nosso, nós não somos livres para fazer com ele aquilo que bem entendemos, né? Porque às vezes as pessoas acham, né, que servem ao Senhor, mas podem ir onde querem, podem falar o que querem, podem ver o que acham que está certo, ouvir o que acham que deve, né? E não precisam então prestar contas para o Senhor da vida que vivem no corpo. E isso não é verdade. Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo precisa ser consagrado ao Senhor, precisa ser apresentado a Deus como um sacrifício. Ou seja, o nosso corpo não pode nos dominar, ele tem que ser todos os dias subjugado, apresentado e consagrado ao Senhor. Eu tenho que perguntar ao Senhor se eu posso ir, se eu posso dizer, se eu posso ouvir, se eu posso ver. Isso é um processo muito importante para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa dedicar, consagrar o seu corpo a Ele e entender que o seu corpo também não é seu. A sua vida, a vida que você vive aqui por meio do corpo não é sua. Ela também é de Cristo. E aí Paulo diz que esse sacrifício que você então apresenta a Deus, ele não é morto como eram os animais, ele é um sacrifício vivo. Ele deve ser santo. E aí é interessante, irmãos, porque nós precisamos lembrar que Deus considera muito mais a vida que você vive do que o sacrifício que você presta ali na hora do culto. Lembre-se de Caim e de Abel. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Por quê? O sacrifício de Caim era um reflexo da vida que ele vivia, sem compromisso com Deus, sem ter Deus como prioridade. E às vezes nós vivemos as nossas vidas de uma maneira que não agrada ao Senhor, né? Nós não consagramos ao Senhor o nosso corpo, a vida que nós vivemos por meio do corpo. E nós chegamos na igreja domingo na intenção de prestar um culto a Deus, né? Um sacrifício por meio do culto. A Bíblia diz que isso não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que o sacrifício que nós prestamos a Deus, ele deve ser santo, ele deve ser agradável ao Senhor. E aí, Paulo fala que esse sacrifício é o culto racional e nos leva a entender que cultuar a Deus é muito mais do que aqueles momentos que nós passamos ali na igreja. Cultuar a Deus faz parte da nossa vida. A nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Em todos os lugares aonde você estiver, em tudo aquilo que você estiver fazendo, você deve estar cultuando ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas como se nós estivéssemos fazendo para Cristo,
para a glória de Deus Pai. E aqui Paulo então está dizendo, olha, vocês precisam consagrar o corpo de vocês, entender que ele não é de vocês, ele é um sacrifício que vocês têm que apresentar a Deus. Ele é um sacrifício vivo, deve ser santo, agradável a Deus e deve se prolongar em todos os momentos da vida de vocês e não só naqueles momentos em que vocês estão na igreja. Pelo contrário, se você não serve ao Senhor na sua vida diária, na sua vida cotidiana, se você não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, dificilmente o Senhor vai aceitar o culto que você presta na igreja, no meio de todo mundo. O culto público, irmãos, ele deve ser um reflexo da nossa vida particular. Então, a primeira condição para que nós, então, conheçamos, experimentamos a vontade de Deus é consagrar o nosso corpo. E a segunda que Paulo fala aqui é transformar a nossa mente. No versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é engraçado, quando ele fala conformar, ele usa uma palavra, né, se a gente for lá no original, na língua original em que esse texto foi escrito, essa palavra, ela vem de uma palavra esquema, que significa aquilo que muda constantemente, aquilo que não tem uma forma própria, definida, que muda conforme as circunstâncias. E Paulo então está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem fazer parte do esquema do mundo. Vocês não podem mudar a todo momento de pensamento como o mundo muda. O mundo não tem valores absolutos, o mundo tem uma ética relativa, uma ética situacional, aquela que depende das circunstâncias, né? O que hoje é errado, amanhã é certo, o que hoje é condenado, amanhã é aplaudido pelo mundo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não podem viver dessa forma, vocês não podem se adaptar ao esquema do mundo, às coisas que o mundo faz, vocês não podem se conformar com esse padrão, mas vocês precisam transformar o entendimento de vocês. E quando ele fala de transformar, ele usa uma outra palavra, né, que no original ela quer dizer aquilo que não muda, aquilo que é permanente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se transformar. É uma palavra que vem do grego morfeus e que quer dizer metamorfose. Então Paulo está dizendo, vocês precisam sofrer uma metamorfose. A mente de vocês precisa ser transformada. Vocês precisam ter a mente de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam aprender a pensar como Cristo pensa e nesse pensamento vocês precisam se firmar e não aderir ao esquema do mundo. Quando nós transformamos a nossa mente, quando nós começamos a pensar como Cristo pensa, então nós vamos ter facilidade de experimentar, de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente deve entender que se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. A transformação interior, irmãos, é a defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente. Nós temos, assim, uma metamorfose que deve ser gerada pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é consagrado e a nossa mente é transformada, o nosso culto então vai ser racional e nós vamos então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque saber e experimentar a vontade de Deus é uma consequência de andar com Ele, de viver com Ele. Se você não vive com o Senhor, você jamais vai saber qual é a vontade dele para a sua vida. Se você não anda com o Senhor no seu dia a dia, você jamais vai saber qual é o propósito dele para a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você não consagrar o seu corpo e não transformar a sua mente, você nunca vai poder experimentar a vontade de Deus. E ele diz mais, a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeito. Irmãos, eu fico pensando o quanto tempo nós perdemos, né? Em quantas oportunidades nós deixamos de ser abençoados, nós deixamos de experimentar a vontade de Deus, porque nos esquecemos de princípios básicos da palavra de Deus, como consagrar o nosso corpo
e transformar a nossa mente. Que o Senhor nos abençoe, que Ele coloque essa palavra no nosso coração e essa disposição de fazer o que Ele está mandando através da Bíblia, através da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos pedir que Ele esteja nos abençoando, que Ele seja então conosco, lembrando dos enfermos e da igreja, daqueles que estão enfrentando dificuldades, todos aqueles que precisam então das nossas orações. Vamos orar nesse instante. Deus de paz e de misericórdia, ó Deus, o Senhor, que é o mesmo Deus que ensinou todas essas coisas à igreja de Roma e que quer nos ensinar isso também. Senhor, que nessa noite o Senhor coloque no nosso coração a Tua palavra. Ó Deus, que ela não possa apenas ter entrado pelo nosso ouvido, mas que ela possa ter ficado inscrita no nosso coração. E que a partir desse dia nós possamos entender o significado de consagrar os nossos corpos ao Senhor, de usar o nosso corpo, de usar a nossa vida, ó Deus, para Te servir como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que nós possamos também entender o significado de transformar a nossa mente. Que o mundo não seja o nosso padrão de vida, mas que nós possamos pensar como o Senhor pensa e que nós possamos nos firmar nos Teus ensinamentos, no Teu pensamento e na maneira que o Senhor então determina que nós possamos agir. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós queremos experimentar a Tua vontade. Então nos ensina a andar com o Senhor todos os dias, para que possamos entender qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor Deus, eu Te peço nesse instante que o Senhor esteja com a Tua mão de poder sobre os enfermos. Ó Deus, tem misericórdia, faz uma cura completa na vida dessas pessoas que estão desesperadas por uma solução, por o alívio de uma dor. Ó Deus, esteja, ó Deus, com o Léo naquela UTI lá em São Paulo. Esteja também com a Ana Carolina, esteja com o irmão Feliciano. Esteja, ó Deus, com aquela criança por quem o Igor pediu, com a amiga da Sueli. Ó Deus, esteja com os nossos irmãos amados, com a irmã Áurea, que torceu seu tornozelo, ó Deus, com a irmã Marli, com a irmã Roseli, com um pastor, com a irmã Lucineide, com a irmã Helenita, ó Deus, com a irmã Silvia, irmã Maria José, irmã Conceição, irmã Nilza, irmã Maria de Fátima, todos os nossos irmãos que têm pedido ao Senhor uma solução para o seu problema de saúde, ó Deus, que têm clamado ao Senhor que restaure a sua força física, a irmã Kellen também, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer o Teu bálsamo, a Tua restauração para essas vidas. Também Te pedimos por aqueles que estão sofrendo dores na alma, que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, a família do pastor Nilo, família da irmã Welce, família da irmã Rose, ó Deus, família do pastor Marcos ali em Caldas Novas, e tantas outras famílias que no meio dessa pandemia têm visto seus entes queridos partirem. Ó Deus, dá consolo, dá conforto, dá sabedoria. Ó Deus, ilumina para que essas pessoas, essas famílias saiam como prosseguir adiante, ó Deus, apesar da dor, apesar da dificuldade. Ó Deus, também Te clamo nesse instante por aquelas famílias que têm enfrentado escassez de recursos financeiros, que têm enfrentado problemas de relacionamentos entre o casal, entre os pais e os filhos, às vezes entre outros membros da família, situações difíceis, problemas que parecem insolúveis, às vezes, ó Deus, outros problemas no seu trabalho, ó Deus, tantas coisas que a vida vai nos trazendo e que às vezes nós nos sentimos cansados de enfrentar todos os dias os mesmos problemas. Ó Deus, mas o Senhor está conosco. Senhor, nos ensina a ser agradecidos e confiar na Tua providência, porque, ó Deus, o Senhor é o Deus que provê, e, ó Deus, é muito mais importante nós confiarmos no Senhor, que é o provedor, do que nos preocuparmos com a nossa provisão. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, abre as portas do céu sobre as nossas vidas, que sejamos abençoados pelo Senhor, não só com bênçãos, ó Deus, materiais, mas principalmente com bênçãos espirituais. Muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, transforma a nossa vida a cada dia. Nos santifica, Senhor. E agora eu quero orar ao Senhor de uma maneira muito especial.
Ó Deus, por aquelas pessoas, amigos, familiares que ainda não te conhecem. Ó Deus, nós sabemos que a tua vontade é que todos cheguem ao arrependimento, que ninguém se perca. Então tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima. Tem misericórdia da família do irmão Tim. Tem misericórdia da família da irmã Helenita, dos nossos adolescentes, das nossas crianças e dos seus familiares. Abençoa a Juliana, ó Deus, mãe do Flávio. Tem misericórdia da vida dela nesse instante. Traz sobre a vida dela, ó Deus, restauração e cura em todos os sentidos. Abençoa aquelas famílias que nos assistem, família da irmã Miriam, família da irmã Sueli, a família, ó Deus, da Cidinha, do Rosiron, tia Tereza lá em Porá, ó Deus, tantos amigos que têm nos acompanhado nesses dias, em busca de te conhecer melhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa dar a cada um aquilo que o seu coração precisa, aquilo que eles precisam na sua vida diária, que o Senhor possa estar com eles, abençoando a cada um. Ó Deus, nesse instante também eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja sobre a face da terra, começando pela nossa igreja ali, ó Deus, que o Senhor possa despertar o teu povo para levar o teu evangelho, para tocar a tua obra à frente, ó Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas. Ó Deus, eu quero te exaltar. Eu quero te glorificar nesta noite, eu quero render graças ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, por tudo que o Senhor ainda fará. Eu quero, ó Deus, te louvar pela tua glória manifesta nas nossas vidas. Eu quero te exaltar, ó Deus, pela tua santidade, pela tua justiça. Eu quero te adorar porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. O Senhor é o Deus da nossa provisão. É o Deus da nossa cura. É o Deus da nossa paz. É o Deus que é a nossa justiça. O Senhor é o Deus que é o nosso escudo, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no tempo da angústia. Eu quero te glorificar pelas tuas promessas e porque o Senhor cumpre cada uma delas nas nossas vidas. Eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, fica conosco. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, aquilo em que falhamos contra o Senhor, seja em palavras, em ações, seja em pensamento. Ó Deus, aquilo que nós deixamos de fazer pelo Senhor, ó Deus, nos perdoa e nos ensina, ó Deus, a buscar em primeiro lugar a santificação, o teu reino, a tua justiça, uma maneira de viver íntegra. Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa, é o que nós te clamamos, no nome poderoso, no nome santo, no nome que é sobre todo o nome, no nome de Cristo Jesus que um dia morreu por nós, na cruz do Calvário, Ele que é o amor, que é a graça, que é Deus. Nós te glorificamos, te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família. Amanhã é domingo, a nossa EBD é online, 10 horas da manhã. E o nosso culto é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook às 19 horas. Na próxima semana, nós teremos a nossa devocional. Eu não estarei com os irmãos. Semana que vem eu estarei viajando. Provavelmente não terei disponibilidade de internet. Mas a irmã Áurea estará com os irmãos todos os dias. Ela deve liberar a devocional mais cedo um pouco, às 18 horas, mas vai ficar disponível para os irmãos a partir desse horário, para que os irmãos, então, continuem orando conosco, continuem buscando ao Senhor conosco e que o Senhor continue, então, nos abençoando, abençoando a vida dos irmãos e a família dos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Senhor.
Deus agora e cante conosco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Meu coração Te adorar, tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. mais forte agora. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha